Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece aí na sua tela. E nos indique sugestões de convidados, temas jurídicos. Este é o foco central deste programa, como eu sempre digo. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo tão somente o diretor dessa TV, José Quintana Júnior, formando em Direito aqui pela UFN. Seja bem-vindo, meu amigo. Professor, uma honra, um programa que eu sou um telespectador assíduo, né? E a gente acompanha há tantos anos, primeiro o professor Blatz e há tantos anos com o senhor. E me sinto lisonjeado ao mesmo tempo numa posição onde eu estou geralmente acostumado a ser o entrevistador como entrevistado. É uma experiência que eu não estou tão habituado, mas me sinto muito honrado com esse convite, professor. Olha, vou fazer um agradecimento em nome do curso, a tua pessoa, a equipe toda aqui da TV, porque realmente assim, esse é um programa que todo curso quer ter, né? É um programa de pluralização e democratização dos cursos, porque tem a oportunidade, inclusive dentro de uma perspectiva extensionista, de levar para a residência das pessoas a informação jurídica aqui, que é o foco central desse programa. Isso realmente é muito importante, né? Isso democratiza o direito, democratiza o acesso ao direito, que é o acesso à informação da área. Professor, eu agradeço o elogio e retribuo com um elogio dizendo assim que o mérito é todo de vocês, porque na verdade a produção é feita todo pelo curso de Direito, a assiduidade do programa é feita pelo curso de Direito. Então esse envolvimento é necessário, a TV está de portas abertas para todos os demais cursos, mas por isso que a gente diz o quanto é importante, e é um programa que não raro é muito elogiado pela nossa magnífica reitora em reuniões constantes, que a gente fala sobre a programação da TV. Então o mérito também estende a todo o curso de Direito. E também na figura do professor, que além de coordenador do curso, é apresentador daqui do programa. Aqui a gente é quase um aventureiro, né, eu costumo dizer. Mas assim, Quintana, queria te ouvir um pouquinho sobre a tua trajetória aqui no curso de Direito, né? Claro que nós temos um tema. O tema é Direito, hoje vai falar sobre fake news. Vamos deixar isso para a metade do primeiro bloco, talvez para o segundo. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre a tua trajetória aqui no curso, porque tu estás te formando, né? Então sempre é bom ouvir do aluno que está se formando o que ele tem a dizer sobre esse curso, que agora, esse ano de 2019, no mês de agosto, completa 2 décadas. São 20 anos de um curso amadurecido, de um curso pensado, cuidadosamente preparado, para o enfrentamento de uma grande grade de possibilidades profissionais, de profissão jurídica, né? Como é que foi a tua estada aqui nesse período? Professor, às vezes até pode parecer um tanto piegas o discurso, ou até um tanto num formato de propaganda, porque afinal de contas eu sou funcionário aqui, sou jornalista, mas na verdade essa experiência de cursar Direito aqui na instituição, eu brincava com algumas pessoas, onde é que tu trabalha? Eu digo, não, eu moro na UFN, porque são 3 turnos aqui, manhã, tarde e noite, e cumpro 8 horas em casa, né? Porque basicamente foram assim os últimos anos. Mas falando especificamente do curso, eu sempre tive digamos assim, uma paquera, um romance com o curso de Direito, mas acabei optando pelo jornalismo, minha paixão pelo esporte falou mais alto na minha adolescência, né? E eu acabei me formando em jornalismo quando eu tinha 22 anos, e logo fui embora, fui para a fronteira, depois morei em Erechim, e eu era, principalmente em Erechim, eu fui repórter de esportes por um bom tempo, fiz jogos inclusive do Campeonato Gaúcho, jogos pelo PFC, Sport TV, tive a oportunidade de entrevistar o Renato Gaúcho, o falecido técnico Caio Júnior, inclusive a gente teve um problema na coletiva ali, enfim, mas uma série de histórias, mas que era aquilo que eu realmente amava, assim, que eu fazia com uma paixão muito grande. Mas logo que a gente sai de casa, com 22 anos, a gente é movido muito pela paixão, muito pela emoção. Claro. E com o passar do tempo eu fui começando a tomar passos na minha vida mais com a razão. Inclusive, o retorno para Santa Maria, a vinda aqui para o UFN, foi justamente num projeto onde se buscava uma qualidade profissional, onde eu fiz uma pós-graduação em cinema e também uma qualidade de vida, projetos de vida. Eu acabei me casando recentemente, ou seja, pensando também na questão da vida pessoal, não só na vida profissional. E sempre ficou aquela paquera com curso de Direito, mas eu pensava, puxa vida, agora eu me sinto velho, digamos assim, porque já tenho a carga de trabalho. Só que toda a mostra das profissões eu encontrava vocês, nos estandes, a propaganda para os alunos, eu lia o folder e eu dizia, eu acho que eu ia gostar de Direito. Mas eu adiava esse sonho, até que entre 2014 e 2015 eu entrei no curso de Direito, consegui um aproveitamento de algumas cadeiras ali, principalmente algumas propedêuticas, né? Sociologia, filosofia, língua portuguesa, etc. Então, nisso eu consegui atalhar um pouquinho, objetivar um pouquinho mais a questão de número de semestres. E vou ser bem sincero com o senhor, professor, eu ficaria aqui a tarde inteira falando sobre o curso de Direito da UFN,
porque um professor vai motivando mais do que o outro. Eu saio daqui, se eu pudesse dar um abraço em cada professor, não tive a honra de ser seu aluno em Processo Civil 3, mas acabei sendo aluno na oportunidade do nosso juiz, Jorge Ledur, né? Sim. Mas cada professor foi significativo nessa jornada, nessa caminhada, e instigava cada vez mais a estudar. Eu não sei elencar qual foi o melhor professor, mas um foi melhor, cada professor foi extraindo. Chegou um momento na faculdade que eu não sabia para que área ir, professor. Sim. Porque eu estava apaixonado por penal, por trabalho, por civil, justamente pela questão da paixão e o que o professor instigava. Então, eu poderia citar o professor Sandro Maineres, a professora Rosane Leal, a professora Rosane Terra, a professora Priscila, o professor Malgarim, o professor Kimmel, a paixão que ele dá aula no Direito do Trabalho, o professor Ocella, fantástico. Só que eu tenho medo, o professor Jaci, o professor Márcio Bernardes, a professora Liege, mas eu tenho medo de esquecer alguém. Então, eu não quero... A gente está aqui só nomeando alguns. Eles sabem disso. Mas assim, quando eu terminava um semestre, eu dizia, acho que foi meu melhor semestre. Aí começava um novo semestre, aí começava uma cadeira. Lá pelas tantas eu tinha decidido que ia para uma área, e aí quando eu fui aluno da professora Bernadette, em associações, eu digo, opa, eu acho que vai ser essa área. Então, os professores são fantásticos aqui. E a gente consegue notar a paixão deles, não só pelo mundo jurídico, mas também por ser professor. E isso contagia o aluno. A gente costuma falar em reunião que não é lugar... A academia não é lugar para acomodação. O professor ele tem que se movimentar, aquilo tem que ser parte do existencial dele. O ser professor é algo que está no existencial da pessoa, né? Não é simplesmente você ir lá, dar uma aula, entre aspas, e ir para casa dormir. Não é assim que funciona, né? Eu acho que, realmente, assim, somos em 45 professores ao todo no curso de 800 alunos hoje, né? Um curso sempre em ascensão e realmente isso motiva a gestão, motiva uma proposta de trabalho que é muito transparente, muito honesta, né? E motiva ouvir esse tipo de coisa que você está dizendo, né? Que realmente, assim, o trabalho ali, o esforço que é empenhado para essa tarefa não é pouco e, assim, obviamente tem a sua complexidade, porque nós vivemos num país de transição, tanto legislativa quanto política, um país que está sempre em transição, sempre. Talvez por ser um país de modernidade tardia, como alguns autores costumam denominar o Brasil. Mas eu vejo isso como um brilho, sabe? Como algo que acaba qualificando a ciência, que acaba qualificando a pesquisa e acaba colocando os cursos dentro de uma posição fundamental no processo de formação do cidadão. As pessoas se transformam aqui dentro, né? Tu é prova viva disso. Tenho certeza que tu te transformou nesses 5 anos que tu esteve conosco aqui. Não é verdade? Não, com certeza. Eu me sinto saindo do curso um ser humano, acima de tudo um ser humano muito melhor. O pensamento em sociedade, o porquê de muitas coisas que antes de ingressar na faculdade eu não pensava dessa maneira. Mas até para concluir a qualidade do curso, e eu sou prova viva disso, e eu faço questão de enaltecer. Eu acho que a gente vive hoje um mundo, nós vamos falar das fake news, num mundo onde é muito fácil as pessoas exaltarem o ódio, a crítica, falar mal. E eu faço questão de exaltar as coisas boas, as pessoas boas que passam pela minha vida, as pessoas boas que passam, né, pela minha vida, porque eu consegui passar na prova da ordem sem exercer como eu gostaria da parte prática no mundo jurídico. Ou seja, eu não consegui estagiar fora da instituição, fora os estágios obrigatórios, justamente porque eu trabalho. Sim. E o que eu aprendi em sala de aula foi a base para o exame da ordem. Eu não fiz cursinho, não pude fazer nenhuma preparação, também por falta de tempo. Mas foi suficiente. O que eu aprendi na instituição foi suficiente. Eu até brinquei com a professora Josiane, eu fiz 2 provas práticas, eu acabei passando na repescagem, as 2 foram na cadeira dela de Processo Civil 4, uma era reintegração de posse pelo rito especial e a outra em embargos de terceiro. Aprendi em sala de aula com ela. O professor Leonardo Sagrilo, que eu costumo chamar, eu tenho respeito pelo professor. O professor Leonardo Sagrilo é mais novo que eu. Sim. Mas eu chamo ele de senhor. Claro. Porque é a minha maneira de me retratar o professor. E a paixão com que ele fala do direito penal, o direito processual penal, contagia. Eu brinco com ele que eu não vou para essa área, mas assim, ó, é de admirar. São exemplos, os professores, acima de tudo, são exemplo nisso, o professor Cristiano, de como eu quero ser como profissional. Se algum dia eu chegar próximo ao que os meus professores são, eu vou me sentir muito realizado, porque a gente vê que, de fato, há um interesse por realmente buscar cada vez mais essa revolução, essa mutação constante do mundo jurídico. Né? E vejo que tu estás falando sobre o exame da OAB, que, obviamente, é algo que nós nos preocupamos muito aqui, porque nós queremos que nossos alunos sejam aprovados, mas que é apenas uma das fatias de tanta possibilidade que se constitui e que se prepara aqui dentro. Né? Nós temos aqui um curso totalmente voltado
para além da questão da OAB, para pesquisa propriamente dita, para extensão, um curso que está sempre mudando e tentando se adequar às necessidades de mercado. Isso não é fácil, obviamente isso não é, mas certamente isso se deve ao trabalho desses 45 professores aí, que como tu mesmo disseste, trabalham com paixão e acabam encontrando alunos apaixonados também. É óbvio que esse curso não se faz como se faz sem a participação dos alunos. E aí, claro, tu estás nesse ciclo, né, final, aí terminando um ciclo de 5 anos, é quase um casamento com a instituição isso, né? E, claro, te ouvindo falar assim também me dá saudade do meu tempo de faculdade, como descobrir a ciência jurídica era algo interessante, né? Porque o direito não é tão somente aquilo que está escrito nos códigos, não é, se fosse seria muito chato, né? É verdade. Você ficar lendo texto de lei, não é isso. Um curso de direito não se faz assim. E não é assim. Aliás, vamos deixar aqui, para quem nos assiste, a possibilidade de, querendo, vir aqui assistir 1, 2 aulas sem problema nenhum. E ver se é isso mesmo que quer para a sua vida, né? Olha, tem gente que tem vocação para isso, tem gente que não tem, e a gente compreende isso de uma forma muito tranquila. Agora, realmente, assim, todos aqueles que desejarem vir aqui assistir uma aula de experimento, mande um e-mail para direito@ufn.edu.br, é o e-mail da coordenação, até vou pedir para os meninos colocarem esse e-mail aqui na tela, direito@ufn.edu.br, e é só marcar, certamente serão recebidos. Quintana, precisamos fazer um intervalo. Já foi? A direção do programa está me avisando lá em cima. Eu disse, eu vou deixar eu falar a tarde inteira. 30 segundos, super rápido, a gente já volta, pode ser? Maravilha. Então, como disse, 30 segundos, não saia daí. O que é conhecimento? É um valor que se constrói à base do diálogo, sabendo que as relações ditam a ética desse novo mundo. Mais conectado, mais universo. Conhecimento de verdade depende de você. Vestibular de Inverno da UFN. Prova em 21 de junho. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar seus e-mails para cbisaia@gmail.com e sugira convidados ou temas outros que você ainda não teve a oportunidade de assistir, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre digo, este é o foco central deste programa. Hoje, com muita satisfação, recebo o diretor da TV UFN, José Quintana Júnior, que também é aluno aqui do curso, quase saindo, né, Quintana? 5 anos que passam rápido, não? Quando a gente está no meio do caminho não parece passar rápido, mas quando a gente está encerrando a jornada, a gente olha para trás e realmente passou. Porque é vivido de uma forma intensa, né? Sim, então, sim. Durante o processo, às vezes, a gente já chega até a pensar, será que vai conseguir? Mas, de fato, quando a gente olha para trás, parece que passou rápido mesmo. É um tempo considerável, é um tempo necessário. Eu, sinceramente, aí claro que é pessoal isso que eu vou dizer agora, mas eu não vejo possibilidade em se reduzir tanto assim esse tempo. Há um grau de maturação, as coisas, né, elas não é simplesmente você atirar conteúdos e isso serem, entre aspas, absorvidos de qualquer jeito. É preciso tempo. É preciso tempo para amadurecer, para maturar e para viver o curso na sua intensidade, porque ele é muito intenso mesmo, muito. Eu concordo, professor. Às vezes o aluno acaba ficando muito preso àquela questão do passar, né? Passar do semestre, atingir a média, atingir a nota. E, na verdade, se viver da forma certa, e às vezes o número de cadeiras, se fizer muitas, impossibilita essa intensidade e se prejudica. Lá na frente vai fazer falta aquele nível de intensidade numa disciplina. Agora, claro que eu não deixaria de aproveitar a tua condição de jornalista e agora de quase egresso em Direito, para te perguntar como é que tu vê a relação entre uma coisa e outra, assim. Qual é o link entre uma coisa e outra? Depois a gente fala nas fake news, que é o tema aí que eu te convidei para vir falar hoje aqui. Olha, professor, são áreas que se comunicam quando a gente pensa nas ciências sociais, por exemplo, né? No aspecto social, no contexto de sociedade, mas, ao mesmo tempo, hoje eu consigo entender o porquê da bronca de algumas pessoas do mundo jurídico quanto em relação ao papel do jornalista. Esses dias eu me peguei uma discussão, por exemplo, não raro a utilização errada do termo furto com roubo. Sim. Um exemplo, que na verdade o jornalista ele tem um papel de informar, e ao informar muitas vezes ele está educando. A questão do homicídio triplamente qualificado, a qualificadora num júri, quando na verdade, né,
para a questão da contabilização da pena. Isso é uma formação que o jornalista não tem. Não né? tem. Só que ele fala em embargos de declaração, por exemplo, né? E talvez ele não tenha conhecimento sobre o que realmente significa isso. E o problema é que quando é remetida essa informação de maneira errada, a gente está educando errado. Ou, por exemplo, quando na novela uma audiência vira um mini júri, onde as pessoas, sem apresentar provas, ou provas surpresas, se o Sr. Grilo estivesse aqui, a gente poderia brincar sobre essa questão de apresentar uma prova de última hora num júri. Então as pessoas às vezes têm essa ideia errada e acho que hoje eu tenho a consciência da responsabilidade da informação de uma maneira muito mais clara e entendo algumas críticas nesse sentido. Eu sempre quis perguntar o que eu vou te perguntar agora para um jornalista, então não quero te colocar em saia justa, tá? Mas vamos aproveitar a tua presença aqui, porque agora tu és quase um graduado em Direito, já passou no exame da OAB, falta só receber o diploma agora em agosto e tu está habilitado inclusive para advogar, porque já passou no exame da OAB. Como é que tu vê o direito constitucional de liberdade de imprensa, assim, como jornalista e como graduado, quase graduado em Direito? Quando a gente fala em liberdade de imprensa... Vejo que é um direito esse. Exato. É algo que deveria ser inviolável, mas a gente não pode confundir a liberdade com a falta de responsabilidade. Eu acho que essa linha que a gente entra, inclusive, nas fake news. Sim. A liberdade de imprensa ela sempre deverá existir. Agora, a gente tem que entender justamente essa linha. O que é liberdade de imprensa e o que é irresponsabilidade numa informação sem apuração. Às vezes a gente não tem apuração dos fatos e já se divulga pensando na audiência, pensando na busca dos likes, dos cliques. Sim. Só que a consequência disso a gente sabe. Por exemplo, uma informação errada, que consequência ela pode ter no mundo jurídico, tanto no mundo civil quanto no direito penal. E essa responsabilidade às vezes falta, infelizmente, como qualquer profissão. Existem aqueles que não sabem utilizar-se dessa ferramenta, mas liberdade sempre. Mas isso não justifica a falta de responsabilidade. Agora, isso tem a ver com aquela obsessão jornalística, me corrija se eu estiver equivocado, sobre o furo de reportagem. Tu vê isso como algo assim? Parece que o jornalista sempre procurando aquilo, né? Hoje, ainda mais com a questão da tecnologia, das redes sociais, da internet, hoje, se busca cada vez mais ser o primeiro. Só que o problema é que a notícia dada da forma incorreta ou a notícia dada da maneira errada, a gente não consegue medir as consequências dessa notícia. Então, tem a ver com isso, tem a ver também com a busca pela... Não basta hoje só informar, tem que repercutir de uma maneira que dê a maior repercussão possível. E aí, por trás disso, muitas vezes a gente tem o problema do sensacionalismo, a gente tem uma série de outros problemas que ferem justamente aquilo que a gente faz o juramento como jornalista, a questão da responsabilidade, a questão da ética. Mas, infelizmente, isso hoje em dia é cada vez mais comum. E nesse universo, onde se encaixam as fake news? Como é que tu está vendo isso como jornalista e como praticamente egresso em Direito? Professor, é muito grave. A gente teve em torno de 150 jornalistas agredidos no Brasil no ano de eleição, no ano de 2018. Há pouco eu li um material no coletiva.net de uma jornalista da Guaíba, onde em vez de colocar uma fala do deputado no título da matéria, ela prefere inserir no meio porque ela tinha medo da repercussão e o que poderia acontecer com ela. Então a gente vive hoje um momento de polaridade, onde as pessoas elas não estão mais buscando a informação, elas estão buscando a confirmação daquilo que elas acreditam. E nisso entram as fake news. Sim. É um fenômeno que a gente consegue perceber muito maior agora desde a eleição dos Estados Unidos. Só de se imaginar, existem cerca de 35 milhões de perfis fakes no Twitter do presidente dos Estados Unidos. Existe hoje uma indústria de fake news, onde há robôs que produzem aquela notícia falsa, onde há robôs que compartilham, e como as pessoas são atingidas pelaquela notícia, e aí entra a questão do perfil de comportamento hoje das pessoas na internet. Nós cada vez mais nos aproximamos em viver em bolhas. O que significa isso? Eu vou consumir notícias de acordo com o que eu acredito na política, do que eu acredito em termos esportivos, etc. Eu não aceito mais o jornalista que fala mal do meu time, eu só vou ouvir o jornalista que fala bem do meu time. Só que eu sou muito mais suscetível a ser alguém que vai ser atingido pela fake news. Claro. Então, a gente vive um momento onde há um descrédito do jornalismo, uma desconstrução do papel do jornalista muito perigoso. Isso é muito complexo, porque as pessoas hoje... O Brasil, só para o senhor ter uma ideia, professor, nós lideramos um ranking. A gente passa dizendo que o Brasil está nos índices dos últimos lugares, nós somos o primeiro país, dá para tocar a vinhetinha aquela do Brasil, porque nós somos o país que mais consome fake news. Claro que eu estou brincando, isso não é motivo de se orgulhar, mas isso é uma pesquisa... Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que as notícias falsas, elas se espalham 70%
70% de vezes mais rápido do que as notícias verdadeiras. Justamente porque geralmente elas estão enrustidas entre meia-verdade, vamos dizer assim, alguns fatos que são verdades, mas outros fatos que vão gerar uma repercussão tão grande. E aí é um fenômeno nas fake news, que é explicado pela filosofia, mas também é explicado por historiadores, que as pessoas, elas cada vez mais, elas se certificam da crença delas e isso gera uma falsa sensação de eu estou com a razão. E quando, na verdade, ainda mais hoje com o advento das fake news, onde há uma indústria de fake news, a gente teria que ter a preocupação do caráter da dúvida, do caráter de será que essa informação é verdadeira? Hoje nós temos sites de checagem de informação. E só para o senhor ver como não é uma questão só... O Brasil lidera, mas não é uma característica só de a gente cair na questão o índice de educação do Brasil, o índice social do Brasil. Nos Estados Unidos, o presidente foi eleito com uma geração de fake news. A Alemanha nazista foi um dos fenômenos de fake news que mais atingiu, que mais teve repercussão na história mundial. E são países com grau altíssimo de pessoas com escolaridade, com ensino superior. Então, isso para ver o quanto a fake news é perigosa. Onde aquilo que a gente brinca do mundo jurídico, onde o fato acontece e o mundo jurídico vai engatinhando atrás até chegar a esse ponto. Por exemplo, hoje nós não temos uma legislação precisa em relação às fake news. O que a gente tem é, por exemplo, se eu atingir o senhor de alguma forma com calúnia, difamação e injúria, eu vou ser responsabilizado por isso, ou quem sabe civilmente em relação a uma indenização. Mas não existe algo específico ainda para combater as fake news. Só que existe um movimento global nesse sentido e hoje é um perigo muito grande. De resumo geral, hoje nós temos as mídias tradicionais, nós temos o crescimento de mídias alternativas. Se pudesse ficar uma mensagem em relação às fake news, primeiro, pesquisar. Ter o caráter de dúvida, pesquisar em vários sites, sejam tradicionais, sejam de mídias alternativas, mas checar a fonte. Porque hoje não há classe social, não há grau de escolaridade de pessoas que são vítimas da fake news. E o pior, às vezes a gente recebe de pessoas que a gente tem um grau de credibilidade muito grande. Por exemplo, se eu receber, só um grau comparativo, se eu recebo uma fake news do senhor de, poxa, o professor Cristiano, né? Coordenador do curso de Direito, advogado, respeitado, professor, isso aqui é verdade. Eu nem vou me dar ao trabalho de checar essa informação, porque hoje as pessoas cada vez mais elas lidam com títulos, com manchetes, com poucos caracteres. E nesse mundo dinâmico é muito fácil proliferar fake news. Mas que dica tu daria para essa checagem? Há sites, existem sites de checagem e não só os sites de checagem, mas, por exemplo, se tu vê essa informação num só site, a chance é muito grande. E existem as fake news manjadas, só que as pessoas seguem caindo. Geralmente, quando vem no final do título, compartilhe sem medo, compartilhe logo esse texto, esse áudio, há grande chance de ser fake news. Mas hoje em dia, as fake news vão na frente. Vou dar ver como nós estamos de tempo rapidamente. Tivemos em Santa Maria há pouco tempo aquela questão de estudantes da área da saúde estão espalhando AIDS com seringas, passando por agentes da área da saúde. A prefeitura emitiu nota dizendo que era fake news, a mídia tradicional, e mesmo assim alguém lançou um áudio dizendo, viu, oi, eu sou a Carol, não é fake news, é verdade. E as pessoas acreditaram num áudio que elas nem sabem quem é a Carol. Muitas pessoas acreditaram nessa notícia. Muitas. Exatamente, para ver como a fake news não está só em Brasília, não está em Washington, ela está no nosso dia a dia. Quantas pessoas foram ameaçadas de morte, agentes da saúde que estavam fazendo um trabalho apenas de teste de glicose em função de uma fake news. É muito preocupante, professor. Agora é importante dizer, né, sobre isso que independente de ser jornalista ou não, nós nos responsabilizamos por tudo aquilo que a gente escreve e pelo que a gente diz. Claro, levando para o ambiente virtual, para uma internet, por exemplo, há que se ter o cuidado naquilo que se posta, porque você pode estar ofendendo a integridade de alguém, e isso pode, inclusive, gerar ação judicial, né? E tem gerado, são muitas as ações nesse sentido. Então, né, que fique isso como uma dica, assim, para quem costuma às vezes dá multiplicidade para esse tipo de notícia, ou às vezes aproveita algum comentário para ofender terceira pessoa, que obviamente isso gera responsabilidade, né? Nós não podemos esquecer disso. Não, com certeza, assim, se eu recebo uma fake news e tenho a preguiça, vamos dizer assim, porque os dados mostram quanto tempo as pessoas passam nas redes sociais, as pessoas estão na internet. E se as pessoas que são vítimas das redes sociais, elas têm, vamos dizer assim, uma preguiça de procurar, ela está sendo enganada. Não sei qual é a sensação que a pessoa tem, mas prazer não é de ser enganado. Agora, se ela compartilha essa fake news, é crime. Claro. Ou seja, ela também está, por mais que ela pode não ser a autora dessa notícia que não é verdade, ao compartilhar, ela também está cometendo esse crime. Quintana, queria te agradecer
pela oportunidade de entrevistar. Olha que entrevistar o diretor da TV não é todo dia que acontece, tá? E aproveitar o ensejo também para te agradecer a confiança que vocês todos aqui da TV depositam no nosso curso, depositam na minha pessoa também, que estou aqui há 6 anos apresentando esse programa, e de dizer que quando tu quiseres voltar aqui, inclusive na posição de entrevistador, eu sempre te digo isso, o curso sempre vai te acolher de braços abertos, tá bem? Professor, é uma honra. É uma honra muito grande estar me formando nesse curso da nossa instituição, mais um curso que eu me formo aqui no UFM, mas com uma qualidade sem tamanho. Eu nunca vou ter palavras para realmente retribuir o carinho que eu sinto pelos professores. Em nome de uma professora, gostaria de representar todos os demais, que é a professora Carla, que é a mãezona do curso, né? Que é aquela pessoa que é justa, é correta, mas sempre tem aquele coração maternal de ajudar todo mundo, de ouvir. Então, foi uma experiência incrível. E eu me coloco à disposição e dizer que é uma honra, professor. Eu sou telespectador do programa, agradeço muito essa parceria e ficaria horas falando sobre o curso de Direito, sobre fake news, o que for. É uma satisfação muito grande. Eu agradeço de coração. Eu que agradeço. E também agradeço a você pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!